Oi, gente, tudo bem? Como que vocês estão aí? Curtindo a quarentena, né? Olha, a primeira coisa que eu queria desejar para vocês é boa sorte, tá? Pedir um pouco de desculpa, a professora tá ainda perdida. Hoje é a primeira aula que eu faço em videoaula para vocês. A outra vez eu acabei mandando só o slide, não sei se tinham entendido. Eu recebi as atividades no meu e-mail, mas eu senti falta de alguns alunos, né? Mesmo eu dando aí outra chance, teve gente que não enviou. Então, espero que com essa aula eu vou tentar explicar para vocês. Na verdade, eu vou dividir em duas partes, tá? Todas as salas eu estou fazendo o capítulo inteiro em uma aula só, tentando resumir em 1 hora o que seria 3 aulas. O de vocês esticou um pouco por conta que esse período entre guerras significa um período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Tudo que aconteceu é tanta coisa marcante, histórica, que não daria para fazer aí em 1 hora, tá? Então eu tentei, o que eu fiz com você nessa caso aqui? Eu tentei ser rápido, eu tentei dividir o máximo possível em tópicos, explicar o mais rápido possível para não ficar cansativo nem para mim e nem para vocês, tá? Já que também a partir de agora vai diminuir a quantidade de aulas, né? Durante aí a quarentena. Então, eu vou tentar da melhor maneira possível explicar rápido para vocês e vou dividir em 2 vídeos, tá? Por que eu vou dividir em 2 vídeos? Para facilitar para vocês. Eu tô tentando arrumar aqui, mas tá difícil no microfone. Para facilitar aí para vocês e não ficar cansativo, vocês dividirem de 2 formas, tudo bem? Então, ó, o que nós vamos começar então? Como eu disse, o período entre guerras, tá? É um período aí que aconteceu na década de 20, na década de 1920, pós a Primeira Guerra Mundial, que acaba em 1918, que nós falamos, tá? Nós vamos falar sobre a crise de 29, que aconteceu nos Estados Unidos, mas afetou tanto no Brasil quanto o mundo inteiro, tá? Nós vamos falar as principais medidas dessa resolução da crise, que foi o New Deal, o contexto histórico do período entre guerras, vocês vão entender esse contexto, né? E o surgimento do regime totalitário, esse surgimento dos regimes totalitários que eu vou deixar no segundo vídeo, tudo bem? E aí, nós vamos falar então primeiramente assim dos Estados Unidos da América após a Primeira Guerra, tudo bem? Não sei se vocês conseguem ver direitinho, espero que sim. De qualquer maneira, eu vou fazer o seguinte, eu vou enviar esses slides para vocês, mesmo assim, tá? Depois que eu enviar o vídeo, eu envio um slide quem queira ler também, tudo bem? Acompanhar. Mas vamos lá, né? Gente, lembra que nós tratamos na outra aula lá sobre o papel dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial? Eu acho que esse da Primeira Guerra Mundial ainda foi tratado em sala de aula, tá? Não foi tratado no vídeo, que foi Revolução Russa com vocês, né? No slide. Então, assim, na Primeira Guerra nós falamos o quê? Os Estados Unidos, ele não estava conectado com nenhum país. Ele estava intermediário até 1917, até 1 ano antes. E ele saiu como um dos maiores vencedores da guerra. Por quê? Porque eles não saiu um país derrotado, pobre como os outros, que todos os países que participaram da guerra, ou praticamente a Europa, estava devastada, estava todo mundo pobre, sem dinheiro nenhum. Então, os Estados Unidos ele é considerado um dos grandes vencedores dessa Primeira Guerra, tudo bem? Bom, para voltar então também, a gente tem que lembrar que durante a guerra a produção industrial e agrícola aumentou para os Estados Unidos, então estamos lá, vamos vender para esse povo.
a Alemanha, a França, todos os países que estavam na Primeira Guerra, eles não tinham condições de ter produção industrial e agrícola, porque seus homens estavam na guerra, estavam lá lutando pelo seu país, né? E então, nesse período durante a guerra, para os Estados Unidos foi vantajoso, porque a produção aumentou para eles, tudo bem? Então, com o aumento da produção, supre a demanda. Eles conseguem suprir a demanda dos países europeus, além do seu próprio país. Então, eles faziam a parte agrícola e a parte industrial, eles faziam os artigos de guerra, os armamentos, entre outras coisas, tudo bem? A produção agrícola dos Estados Unidos permitiu exportar alimentos enlatados e conseguiu até exportar combustível. Isso rendeu muito para os Estados Unidos. Até o ano de 1917, os Estados Unidos estava neutro. É como eu falei para vocês, eles estavam assim, vou, não estou torcendo nem para um nem para outro, né? Eles perderam poucos soldados, foi poucos, porque só 1918 que entra mesmo, e assim, não teve invasão no seu território, então não teve conflito aqui na América, toda a guerra foi levada para a Europa, tudo bem? E aí assim, eu peguei um pedaço da apostila só para uma parte para vocês entenderem a questão da automobilística, que foi muito bom nesse período para os Estados Unidos, tá? Eu vou ler, acompanhem comigo se vocês conseguirem. Isso aqui. Vamos lá, assim, ó. A indústria automobilística se desenvolveu consideravelmente no início do século XX, após a criação e o aprimoramento do motor a combustão. Henry Ford popularizou os automóveis ao introduzir em suas fábricas a esteira, linha de montagem, reduzindo o preço dos veículos e, consequentemente, tomando-os mais acessíveis à população. Assim, durante esse período de otimismo com a relação à economia, a aquisição de carro foi o símbolo da prosperidade dos Estados Unidos. Ou seja, nós vamos falar então um pouquinho isso do consumismo. O carro ele se tornou algo simples que todo mundo nos Estados Unidos poderia ter acesso. Todo mundo assim, as classes mais favorecidas, porque até então muita gente, né, ainda vivia pobre e miserável, que nós vamos ver um pouquinho mais à frente, tá? Então, esse ramo da Ford, que foi o que mais se destacou naquele período, por isso Henry Ford, a marca Ford surgiu desse rapaz que construiu, deixou acessível, todo mundo podia ter um carro. Quando a gente assiste algumas séries, geralmente a gente percebe, né, essa questão de um americano sempre ter carro, até mesmo quando vem aquele adolescente que fez 16 anos, tirou a carta, que é normal tirar a carta, né, dentro da escola, ele já ter direito a uma parte aí de ter um carro, né, muitas vezes, tudo bem? Bom, gente, então aí assim, após a Primeira Guerra, os países europeus estavam devastados, estavam sem dinheiro para reconstruir seus territórios. Ninguém tinha dinheiro. Enfim, ninguém tinha dinheiro, todos os países estavam totalmente pobres depois da guerra. Os Estados Unidos aproveitou essa situação e começou a fazer empréstimos para a reconstrução da Europa, porque já que ele estava lucrando muito durante a guerra, tá? Esses empréstimos ajudou muito, porque como sabemos, empréstimos têm juros, né? Além de tudo isso, ele acabou exportando alimentos e produtos industrializados, além de emprestar dinheiro para a reconstrução da Europa. Os Estados Unidos mandava alimentos, continuou exportando alimentos industrializados para eles, para a forma de alimentação. Tudo bem?
Aí, gente, é outra parte que eu já ia esquecendo, né? Dessa maneira, então, a produção agrícola e industrial nos Estados Unidos continuou alta mesmo depois da guerra. Então, supria todas as necessidades europeias e americanas, tudo com produtos industrializados, certo? Bom, aí vem uma outra parte. Deixa eu sair aqui um pouquinho para vocês conseguirem ler. Dá foco. Bom, em 1922, os países já tinham recuperado a economia. Então, todos os países na Europa, desde o fim da guerra de 18 até 22, levaram 4 anos, eles conseguiram recuperar a economia. 4 anos apenas recuperaram a economia. Como faz lá nos memes, 4 anos. Tudo bem? Bom, eles começaram então a investir nas próprias indústrias. Isso era legal para os Estados Unidos? Pensa assim, caramba, o tempo inteiro o meu país manda para outro país. Eles estão pagando com juros os empréstimos, eles compram nossos produtos industrializados, eles fazem tudo. E aí o meu país está perdendo nessa parte, porque eles agora que construíram, eles começaram a investir nas próprias indústrias, tá? Então, aí o que acontece? Nos Estados Unidos, alguns analistas que estavam vendo tudo aquilo acontecer, eles começaram a sinalizar, falou, olha, é melhor o nosso país reduzir um pouco a produção, vamos diminuir um pouco o ritmo aí das produções, porque eles vão comprar menos da gente agora, já que eles estão fazendo lá também. Os empresários que estavam lucrando e começando, eles começaram a negar. Não, isso vai atrapalhar a economia do país. Se a gente parar ou diminuir, a gente vai ter que mandar funcionários embora e aí vai começar uma crise no país. Foi isso que os empresários disseram e os analistas dizendo. Não siga dessa maneira que não está certo. Beleza, né? Continuaram. As empresas continuavam e ainda incentivavam o consumo interno também dentro dos Estados Unidos, que todos pudessem consumir. Como eles faziam isso? Qual foi a ideia deles nesse momento? Foi a construção de propagandas. Surge aquela propaganda em marketing, vamos fazer comerciais, vamos fazer muita propaganda para o povo consumir. E aí, gente, essa forma de propaganda ajudou muito outros também, porque os banqueiros começaram a facilitar empréstimos e créditos, começou a dar créditos para as pessoas. Você pode fazer tanto de empréstimo, vamos colocar assim, a gente tem um limite, vamos supor, hoje, se vocês vão lá, completam 18 anos, vocês vão ter crédito na praça inicialmente. Tem gente que suja o nome, tem gente que não consegue pagar direitinho. Mas inicialmente você vai ter um crédito pouco, porque o mercado ainda não sabe quem é você. Conforme você vai pagando, você vai mostrando que você paga as suas contas direitinho, eles vão te dando mais crédito. Se você não pagar, você vai perder aquele crédito. Naquela época, os norte-americanos eles começam então a dar crédito para qualquer pessoa. Você pode fazer empréstimo, você pode conseguir X tanto, tipo aquele cara que nem paga direito, mas olha, vai lá e investe, pega $30 mil agora emprestado, você vai pagar com o dobro de juros, então ele vai pagar $60 mil, mas não importa. Você vai investir e você vai se dar bem. Era basicamente isso que eles falavam. E aí, assim, facilitando o crédito, tudo começa a tornar mais fácil. O poder da compra. Se você tem dinheiro, você vai querer gastar. Você vai consumir, né? Então, isso começa aquele poder de compra que ele dá a impressão de que você tem o poder de comprar. Mas aquele dinheiro é seu? Essa é a pergunta que a gente vai fazer, dando prosseguimento. Bom, a propaganda passou a ser amplamente utilizada. Ela criou estilos de vida, tipicamente dos Estados Unidos mesmo,
que eles começaram a chamar de American Wildlife. Desculpa, de novo. Não vou cortar, gente. Não vou ficar editando o vídeo, não. Então vai direto. American Way of Life. American Way of Life. Clica, ó, não sei se vocês conseguem ler em vermelho. American Way of Life, ou seja, um estilo feliz, próspero e bem-sucedido, que seria a definição pela aquisição de bens industrializados. É aquilo que nós acabamos de dizer. Ele vai achar que ele tem o poder da compra, já que ele tem crédito, fica mais fácil, as pessoas vão ser felizes. Eles pegam imagens, se vocês olharem na apostila, que eu não lembro, vamos ver aqui. Na apostila eles mostram a felicidade das pessoas, né? Mostram que todo mundo tem o poder de compra, tem a felicidade da compra. Ah, não tem na apostila. Eu tô confundindo. Mas enfim, se vocês olharem na apostila na página 194, os caras com carro bonitinho, né? Mas na página 192 mostra aqui, ó, tipo o poder de viajar, o poder, olha aí na apostila de vocês, tá? O poder de comprar um carro, o poder da compra, né? Era mais ou menos assim que eles imaginavam o poder de compra, tá? E aí assim, essa American Way Life, aqui, tá vendo? Ela teve muito sucesso, tá, gente? Mesmo com esse sucesso, existia um outro lado da história. Nada é perfeito, certo? Então, a concentração de renda do país, né, essa linha de riqueza, era apenas em 10% da população, gente. Só 10% da população. Então, para os norte-americanos, a maioria da população era camada pobre, né? Sendo que entre elas, grande parte da linha da pobreza eram de afrodescendentes e imigrantes. Então, tem aquela questão. Tem o rico, tem o pobre e ainda tem o miserável, digamos assim. Aquele bem abaixo da linha da pobreza, que eram os negros, os afrodescendentes e imigrantes. Esses eram mal vistos para os estadunidenses, tá? E aí, assim, uma outra questão, por conta disso, né, dos estadunidenses, foi aí um grupo chamado Ku Klux Klan. Ku Klux Klan, tá, gente? Também conhecido como KKK. KKK. Eles defendiam a superioridade branca, ou seja, os brancos, todos os brancos são superiores a qualquer outro tipo de população, pode ser indígena ou afrodescendentes. Para eles, os brancos eram melhores, tá? Então, esse KKK, ele foi proibido ainda no século XIX, mas na década de 1920, eles retornaram para os Estados Unidos, tá? O que esses KKK faziam, tá, gente? Eles estavam contra imigrantes que chegavam no país, então qualquer imigrante que chegasse no país eles não gostavam, e eles eram contra judeus e contra católicos também. Lembrando, vamos voltar um pouquinho no ano passado, vocês devem ter estudado o período dos ingleses chegando nos Estados Unidos, né? A colonização inglesa que nós consideramos Estados Unidos. É por isso que eles falam em inglês e não espanhol, como os espanhóis pegaram toda a América, ou português, como os portugueses pegaram o Brasil, tá? Então, por ser ingleses, vocês também devem ter estudado a reforma religiosa no 7º ano, vocês devem lembrar que na Inglaterra o que predominou ali na reforma protestante foi o anglicanismo, e isso trouxe essa cultura anglicana para os Estados Unidos, tá? Enfim, voltando para cá, eles não gostavam dos judeus e não gostavam de católicos, tá? Pessoas que não fossem brancas, eles odiavam. Então, eles incentivavam aos outros KKK, eles se juntavam e eles linchavam qualquer pessoa que fosse desse gênero, católico, ou que não fosse branco, ou que fosse judeu, qualquer parte, eles linchavam e ainda por cima matavam.
muitas vezes eles matavam. Para quem quer saber quem é esses Ku Klux Klan, esses KKK, são esses carinhas aqui, talvez vocês já devem ter visto. Eles usam uma roupa toda branca com um negocinho estranho na cabeça. Bem estranho, né? Tudo bem, gente? Fácil? Essa é a parte aí do que acontecia, tá? Bom, continuando. Esse aumento do consumo da população, que está aqui, estava no auge, então. Todos os bancos facilitavam e faziam empréstimo. Acabamos de falar isso daí. Então, todo mundo tinha esse poder de consumo. Era fácil consumir. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês conseguem imaginar alguma coisa que vocês tenham comprado que não tinha necessidade? Vocês já compraram alguma coisa sem necessidade? Ah, comprou porque você tinha dinheiro? Pensa nisso daí. O que seria esse produto, você sem esse produto? Vamos supor, um celular. Eu acredito que todos vocês hoje do 9º ano têm um celular, né? Vocês precisam do celular? Se não fosse a quarentena, digamos assim. Tudo bem, é uma necessidade hoje. Agora imagina vocês sem celulares. Como seria? Ou algum outro produto. Tudo bem? Continuando. Assim, muita gente estava fazendo empréstimo, que é o que nós falamos, para comprar ações da Bolsa de Valores. Quem quiser conhecer um pouquinho sobre Bolsa de Valores, YouTube, pesquisa, vocês vão entender mais ou menos o que é a Bolsa de Valores, tá? Voltando, então, a Bolsa, muita gente começou a fazer empréstimos para comprar ações da Bolsa de Valores, tá, gente? Como as empresas estavam lucrando muito, o valor das ações subia, de forma que as pessoas tornavam-se milionárias da noite para o dia. Legal, né? Ah, hoje eu tenho 20 mil dólares. Eu vou comprar um pedaço de uma empresa, vou investir na Bolsa de Valores. Então, aquela empresa que está lá na Bolsa de Valores, ela faz parte aí agora do meu bolso. Eu hoje compro a sua empresa, estou pobre, amanhã eu estou milionária, porque as empresas vão lucrando. Eu tenho 20% de uma empresa, porque eu investi na Bolsa de Valores. Eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês, tá? E se a empresa está lucrando, amanhã esses 20% pode aumentar pra caramba. Porque se a empresa ela lucra R$1 milhão e amanhã ela está lucrando 5 milhões, eu tenho direito a 20% desses 5 milhões. Então, vale a pena. É tipo assim, eu tô falando números baixos, gente. É muito mais, tá? Na área rural, também havia superprodução. Lembra que nós estamos falando da produção agrícola, tá? E para o produto não ficar mais barato, porque aí tinha muita produção, a Europa começa a cortar isso para eles não perderem. Olha o que eles começaram a fazer. Começaram a estocar alimentos. Vamos aqui na nossa fazenda criar uma maneira da gente estocar esses alimentos. Por quê? É uma parte de economia, um pouquinho de aula de economia para vocês. A economia, ela é misturada com a demanda. Vamos colocar nos tempos atuais de pandemia? Quanto você compra um álcool em gel geralmente? E agora, nesse período da quarentena, quanto você está pagando no álcool em gel? Quanto mais procura, né? Quanto mais a procura, mais valorizado o produto vai ficar. Professora, então quer dizer que se menos pessoas procuram o álcool em gel vai se tornar mais barato. Exatamente. Isso serve com qualquer produto. Isso é questão de economia. Por exemplo, também, a oferta. Eu acredito que vocês devem estar vendo, pelo menos para mim aparece anúncio o tempo inteiro no Instagram, de vendas de apartamentos. A oferta está maior do que compradores. Se eu não compro o meu apartamento agora, se eu esperar mais ou menos uns 2 anos devido à crise que nós estamos vivendo na pandemia,
menos pessoas vão comprar apartamento, porque não é todo mundo que tem dinheiro, os apartamentos estão super valorizados. Se um apartamento razoável custa 300 mil hoje, que tem muita gente tendo esse poder de aquisição, vocês também devem reparar que todo bairro sempre estão construindo prédios, o tempo inteiro. Na região de Itaquera, perto do parquinho de Itaquera, tem vários prédios sendo construídos ali. Enfim, porque tem muita procura. Agora, eles estão numa situação que estão fazendo mais prédios do que compradores. Vai chegar um momento que não vai ter comprador e aí os valores dos apartamentos irão abaixar. Isso é questão de economia, tudo bem? Então, a mesma coisa foi ali nos Estados Unidos. Poxa, a gente fez mais comida do que comprador, porque a França, a Inglaterra, a Alemanha, aliás, toda a Europa deixou de comprar com a gente. Então, tem mais produção, tem mais alimento do que compradores. O que a gente vai fazer? Vamos estocar, esconder esses alimentos, porque aí vamos vender menos e aí vai começar a subir os valores. Deu para entender mais ou menos o que eu tentei explicar? Se eu pego o álcool em gel, eu pego o álcool em gel e esse álcool em gel eu começo a vender menos, tem muito álcool em gel lá, tem bastante comprador. Todo mundo está precisando do álcool em gel, tem bastante. Mas se tem uma grande quantidade, mais do que comprador, eu tenho que baixar o valor. Se tem álcool em gel em falta, aí eu posso subir o valor, que aí eu vou lucrar mais. É mais ou menos assim que o capitalismo funciona, gente. Que as pessoas acreditam que vale mais a pena. Talvez não seja a maneira certa, né? Porque aí não é todo mundo que vai ter um acesso a um álcool em gel com esse valor. Quem vai ter acesso ao álcool em gel? Quem tem mais dinheiro, né? E esses que tem mais dinheiro, dá mais dinheiro para quem fabrica. É meio complicado nessa parte, tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, podem voltar e tirar dúvidas comigo, tá? Então, eles vão estocar alimentos e aí eles hipotecavam as próprias fazendas para garantia de empréstimo. Vou fazer um empréstimo para o banco. Qual é a garantia? O banco pede uma garantia. Minhas fazendas. Se eu não pagar minhas dívidas, a fazenda não será mais minha, será do banco. Pesado, né? Se tá vendendo bastante, tudo bem, consegue pagar as dívidas certinho. Mas e se você não tem? E se começa a acabar? Por isso que eles estocavam os alimentos, tudo bem? E aí, meus queridos, vem então o período de decadência. Se tem mais produtos do que compradores, alguma coisa vai acontecer. E aí começa a crise de 29, tudo bem? Então, em 1929, tudo começa a mudar. A Alemanha e a Itália, ela vai deixar de importar os produtos dos Estados Unidos. Já que está tudo melhorando, a Alemanha e a Itália falam, não precisamos mais comprar nada dos Estados Unidos. Porque agora nós somos uma nação única. Ascensão fascista, né? Ela estava começando a predominar neste país, tudo bem? A Inglaterra e a França também estavam de volta para o comércio, porque eles já estavam fazendo as indústrias deles de novo. Então, isso contribuiu com a queda de exportação estadunidense. Então, os Estados Unidos também não exportava mais. Consegue imaginar? 4 países já não estão mais pegando alimentos da gente, o que dava riqueza para a gente? 4 países já não estavam mais. Na parte da área rural, por conta desses grandes estoques que eu acabei de dizer, os fazendeiros começaram a falir, porque eles não conseguiam pagar as suas dívidas. E lembra? Hipotecar as fazendas. Os banqueiros começam a receber as fazendas como pagamento. Tá? A indústria começou a diminuir a produção, gerando desemprego. Poxa, tem muito alimento, tem muita parte industrial, tem muito carro e pouco comprador, porque agora já não tem muita gente comprando e vamos ter que despedir algumas pessoas. Gerou desemprego. E se as pessoas estão desempregadas, elas não têm dinheiro. E logo quando elas não têm dinheiro,
elas não vão consumir mais como estavam consumindo. Então essas empresas, gente, começam a diminuir a produção também. Peraí, professora, já diminuiu a produção porque mandou as pessoas embora? Exato, diminuiu aí. E essas pessoas que foram mandadas embora, elas não têm dinheiro para comprar outras coisas. Então, se a produção já diminui porque mandou algumas pessoas embora, ela vai diminuir muito mais, porque vai diminuir também a quantidade de compradores. Se eu não tenho emprego, eu não tenho como comprar o álcool em gel. E se tem menos pessoas comprando o álcool em gel, menos produção ainda vou fazer. Então, o quadro econômico dos Estados Unidos vai se agravando cada vez mais. Vai caindo, caindo, caindo e cada vez mais. Aí, olha só o que vai acontecer. A crise vai afetar a Bolsa de Valores. Por quê? A Bolsa de Valores, ela está engajada com empresas. As grandes empresas estavam dentro da Bolsa de Valores. Eram negociados por grandes empresas, né? Essas empresas tinham capital aberto e as ações estavam nas mãos de muitas pessoas. Se as empresas começam a diminuir a produção, o valor da empresa, de lucro da empresa, vai cair cada vez mais. Quem investiu naquela empresa dentro da Bolsa de Valores estava na mão daquelas pessoas. Ela vai deixar de querer investir. Opa, o país está começando a entrar em crise, a gente precisa melhorar esse negócio, né? Então, o mau desempenho das empresas fez com que aqueles acionistas, aqueles que acionavam as bolsas de valores, começassem a vender as próprias ações com medo de sair no prejuízo, que levaria ao prejuízo mesmo. Então, começou novamente aquilo que eu acabei de dizer. Tinha mais vendedores do que compradores. Ah, vou vender minha ação da Bolsa de Valores, vou vender a minha parte. E não tinha tanto mais comprador, porque quem vai comprar sabendo que o país está começando a entrar em crise? Quem entende de economia não ia se meter a besta. Por quê? As ações começam a ficar desvalorizadas e com preço cada vez menor. Então, se eu vendo uma ação por 100 mil dólares, quer dizer, eu compro uma ação por 100 mil dólares, eu posso vender revendê-la por 500 mil dólares, que vai ter gente comprando. Essa pessoa que compra por 500 mil, ela vai revender por 1 milhão de dólares. Ela vai dobrar. É sempre assim as ações. Ela vai revendendo cada vez mais alto, mais caro, e ela vai lucrando. De repente o valor começa a cair. Eu comprei a ação por 100 mil dólares e eu não vou conseguir nem pelo próprio 100 mil que eu comprei revender. Ela vai caindo. Putz, vou vender por 50 mil dólares então. E aí vai caindo, e vai caindo, cada vez vai caindo. Chega um momento, gente, que não dá mais. E aí no dia 24 de outubro de 1929, que ficou conhecida aí como Quinta-feira Negra, as ações começam a chegar no caos. Buf! Cai, e foi caindo, caindo, caindo. Não tinha mais nenhum comprador, chegou o dia que não teve um comprador. Assim, estagnou a Bolsa de Valores. Isso arruinou todo mundo que comprava ações e quem revendia também, para quem revendia no preço maior, tá? A venda de crédito, então, foi interrompida. Os bancos, opa, ó, não tem ação, não tem isso aqui, não vou vender mais crédito para ninguém, não. Ninguém conseguia mais empréstimos de repente. Gente, essas ações caíam tanto. Na apostila não fala, vou dar um exemplo para vocês, que da noite pro dia, do jeito que você podia ter 100 mil, no outro dia sua conta tá com 1 milhão de dólares, da noite pro dia podia estar ao contrário. Você ter 1 milhão de dólares e de repente você não ter mais um centavo no outro dia. Isso deixou tantas pessoas perturbadas que há casos de gente que se jogava do prédio, porque de um dia para o outro estava milionário e no outro dia estava pobre, mas pobre do que a gente que mora na periferia. Tipo assim, não tinha nada. Isso afetou, tá, gente?
Como os bancos não faziam mais empréstimo porque sabia que o povo não ia pagar, aliás, aqueles que já tinham feito o empréstimo não estavam pagando, os bancos foram à falência. Mais ou menos 4.000 bancos foram à falência, saiu na falência. E por conta disso começa aquele efeito dominó. O que é o efeito dominó, né? Milhares de empresas vai falir em consequência do banco, né? Depois do banco, o banco fale, a empresa começa a falir. Os agricultores começam a perder as fazendas por não pagar as dívidas. E cerca de 14 milhões de pessoas fica desempregados. 14 milhões de pessoas, meus queridos. 14 milhões de pessoas fica desempregada nos Estados Unidos. Tudo bem? Bom, e assim, gente, nos anos seguintes da crise dessa Bolsa de Valores, nos Estados Unidos da América, eles chamaram de Grande Depressão. Então, pode ser que no vestibular, pode ser que em algumas provas, ou vocês vão conhecer como crise de 29 ou como a Grande Depressão, que marcou aí um momento de pobreza, fome e desemprego. Tudo bem, gente? Qual foi esses impactos, então, da crise? Tudo bem? Bom, eu vou ler. Essa é uma parte também que eu retirei da apostila para vocês, tá? As relações econômicas entre os Estados Unidos da América e outros países fizeram com que a crise se alastrasse. Segundo estimativas, entre 1932 e 1933, 22% dos britânicos, 27% dos americanos e 44% dos alemães não tinham mais emprego. Na Alemanha, a crise foi acompanhada por hiperinflação, a inflação começou a subir, e o dinheiro deixou de ter valor por um breve período. O preço dos produtos agrícolas, o café, trigo e chá, despencou, levando à bancarrota a maioria dos países do globo. E ainda assim, dependiam de vendas desses itens para comprarem produtos industrializados na Europa e dos Estados Unidos. Um dos efeitos mais importantes, porém, foi a desconfiança de muitas pessoas no capitalismo, no liberalismo e no regime democrático, tornando-se mais receptivas às ideias do socialismo e do fascismo, pois lhes interessava era, entre outras as coisas, a estabilidade econômica. Gerou-se então a postura mais conservadora e intolerante em algumas sociedades europeias, ou seja, a crise acabou afetando o mundo inteiro, a crise que aconteceu nos Estados Unidos acaba afetando o mundo inteiro, tudo bem? Acho que melhorou aí para vocês conseguirem ler. Aqui no Brasil, o café vai afetar, porque aí o Brasil era o maior exportador de café. Aí vai complicar um pouco o Brasil, porque ele não vai conseguir exportar. Os Estados Unidos, que comprava café do Brasil, não vai comprar porque está pobre. Nenhum outro país lá na Europa, eles estavam começando a fazer a indústria deles. Eles vão cortar relações também de importação do café. O café no Brasil simplesmente vai ter muito mais. É aquilo que acabamos de dizer dos Estados Unidos. Tem mais produtos do que vendas. É interessante vocês verem como que funcionou, qual foi a reação do Brasil aqui. Getúlio Vargas, por exemplo, teve que tomar uma medida drástica em comprar café dos fazendeiros e queimar para ter menos café, para ver se consegue subir o valor do café. Mas não deu certo. Não deu certo. Tudo bem? Aí, voltando para os Estados Unidos, vem um novo presidente que vai dar uma nova ideia para reerguer a economia estadunidense, chamado New Deal. Tudo bem? Com toda a crise que teve nos Estados Unidos, o país foi à falência, tá? E aí o governo entendeu que a atuação livre
empresa sem fiscalização não dava certo. Ele entendeu. As empresas não podem atuar no país de qualquer maneira. O Estado tem que fiscalizar, intervir com essas atitudes das empresas. O Estado tem que participar desse lucro e entender como é que funciona, porque senão acontece o que aconteceu, cada um fazendo o que quer, né? E aí, em 1933, há uma eleição nos Estados Unidos e o novo presidente nomeado, chamado Franklin Roosevelt, adotou um novo plano para tentar reverter essa situação. Ele foi contra o liberalismo, tá? Ele, contrário ao liberalismo, que era o caso das empresas agir como quisessem, o Roosevelt promoveu, então, uma intervenção do Estado na economia e em outras áreas da sociedade, que era com o objetivo de reerguer o país. Então, ele foi lá e disse, pera aí, a partir de agora, tudo vai ter que passar pela mão do Estado, tudo nós vamos ter que ver. A gente vai melhorar e reerguer o país. E para salvar a nossa economia, o Roosevelt criou um New Deal. Como podem ver aí, New Deal, tudo bem? O que esse plano New Deal propunha, tá? Aumentar as obras públicas para gerar emprego. Então, vamos fazer mais obras aqui nos Estados Unidos e gerar mais emprego. As pessoas com o emprego, ela tem como pagar impostos, ela tem como comprar, consumir e gerar de novo a economia do país, tá? Ele concedeu o crédito aos fazendeiros endividados, tá? Para que retomassem a atividade em suas terras hipotecadas. Então, assim, ó, eu vou devolver suas terras. Pronto, fica com as suas terras de volta, não fazem mais aí umas novas dívidas, mas retoma as atividades de vocês nessas terras, tudo bem? Ele incentivou os agricultores a abandonar 30% das áreas cultivadas, sendo indenizados pelo governo, para elevar os preços agrícolas. Tinha muito fazendeiro. Aí volta a questão da economia, né? Se tem muito fazendeiro, tem muita comida e poucos compradores. Então, assim, se 30% dos fazendeiros abandonam a agricultura, aí vai ter menos produtos para fabricar, para plantar, para ter comida certinho para todo mundo, não ter acima nem abaixo. Então, fica muito mais fácil eu pegar a sua parte, eu pago para você o que seria essa fazenda, abandona a área agrícola, investe em uma outra área de industrial, alguma coisa, e eu ressarço você, que eu sou o presidente e posso fazer isso, tipo assim. Ele criou o salário mínimo e determinou aí a duração máxima de jornadas diárias de trabalho. Lembra que nós também já falamos como que era no mundo os trabalhos? Poderia trabalhar 20 horas, 17 horas, 15 horas, independente. Ele criou, então, uma maneira de horário mínimo. Então, você vai trabalhar 8 horas por dia. Não pode mais aí ultrapassar de 8 horas por dia. E ter um salário mínimo. Ninguém pode receber $100 e o outro tá recebendo $1.000. Não, o mínimo que todo mundo deve receber é $1.000. Tipo assim, tudo bem? A abolição total do trabalho infantil. Então, peraí, criança não deve trabalhar. É bem assim. Criança não trabalha, criança dá trabalho. Tipo assim. Legalização das atividades sindicais do país. Então, ele liberou os sindicatos, que os sindicatos, para quem não sabe, são aqueles... não é uma empresa, é uma associação que protege eu acho que eu expliquei isso em sala de aula, protege a profissão, tem sindicatos de cada profissão, com direitos. Então, tem o sindicato dos metalúrgicos, tem o sindicato dos professores. Eu, como professora, se alguma coisa acontecer errado, eu tiro dúvidas com o sindicato. Se eles falarem, não tá certo, o sindicato pode intervir com isso daí, tudo bem?
E a ampliação do sistema da Previdência Social, passando a ser responsabilidade do governo o bem-estar dos trabalhadores em caso de invalidez, aposentadoria e desemprego. Então, assim, paga a Previdência Social, todo mês desconta, tipo o nosso INSS, paga todos os meses. Se acontecer algum acidente, eu não tenho condições de trabalhar, eu recebo uma ajuda do governo, porque eu tô pagando, na verdade não é ajuda, é meu dinheiro sendo devolvido. Ou quando eu me aposentar, ter direito à aposentadoria, porque aí eu vou chegar a uma certa idade e eu não vou ter mais condições de trabalhar. E se eu parar de trabalhar, eu não vou ter dinheiro. Então, peraí, vamos garantir um bem-estar. Se eu não tenho mais condições de trabalhar, eu vou me aposentar e ter um dinheiro que eu paguei a vida inteira. Tipo assim. E o seguro desemprego também, tá bom, gente? Então, o resultado do New Deal foram rápido. Tudo isso que ele criou foi super rápido. Dá para ler aí? O número de desempregados caiu de 14 milhões para 7,5 milhões, de 33 a 37. Então, aí em 4 anos, caiu a metade de números de desempregados. Foi bem rápido mesmo. Com isso, a economia voltou a movimentar. Os preços subiram tanto que a produção agrícola quanto a produção industrial foram retomadas. Valeu muito a pena. Tudo bem, gente? Bom, eu vou cortar o vídeo agora, que eu poderia continuar, mas para não ficar cansativo, vocês assistirem em 2 partes, assistir uma agora e depois, mais tarde, assistir o outro, tá bom? Cortando, então, foi assim que resolveu a crise dos Estados Unidos, através do Franklin Roosevelt, né? É bem conhecido esse nome, talvez vocês devem já ter ouvido vários lugares aí o nome desse nome, por conta desse plano New Deal dele, tá? Gerar emprego acaba um pouco mais com a crise que existe, tudo bem, gente? Então, encerro essa parte. Eu peço que vocês peguem a apostila de vocês e respondam as questões até aí, tudo bem? O próximo vídeo aí, a próxima aula, nós vamos falar sobre os regimes totalitários, tudo bem, gente? Então, parando aí, responda as questões. Pega a apostila respondendo, tira uma foto, tenta colocar o celular bem retinho, na altura certinho da apostila, para ficar bem a resolução, me envia, tudo bem? Envia para mim por um e-mail que vai valer nota, tudo bem? Obrigado até aí, já continuo daqui a pouco com o próximo vídeo. Beijos!